Coletiva Tendências. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Coletiva Tendências, o podcast de coletiva.net que traz as tendências das áreas da comunicação e também do marketing. Eu sou Patrícia Lapuente e estarei com vocês nos próximos minutos. Bom, falando sobre a nossa temática de hoje, dizem que a arte imita a vida, mas a vida também imita a arte. Na série de televisão The Big Bang Theory, um dos personagens, vamos dizer que namora a Siri, assistente virtual da Apple por um tempo. Parece piada, mas se relacionar com as máquinas de forma cada vez mais profunda já é uma realidade do mundo. É quase impossível estar em um ambiente e alguns presentes não ter um smartphone, assim como não é novidade ver pessoas usando smartwatches ou, por exemplo, a inteligência artificial dos carros para estacioná-los sem a necessidade da ação do motorista. As inovações tecnológicas vieram para ficar, isso é um fato. A mente humana sequer consegue imaginar o que ainda está por vir. Mas é certo que novas tecnologias irão surgir em pouco tempo e com mais aplicações. Dentro desse contexto, levanta-se a questão: quais são os limites para essas inovações? Há um momento de parar? Quem conversa comigo sobre isso é o publicitário com pós-graduação em marketing e comunicação e sócio fundador do Black Sheep Project, Wagner Becher. Vale lembrar que este podcast tem o apoio do Grupo Maven, sua fonte de conteúdo digital e privacidade de dados, que a edição e pós-produção é da Padrinho Conteúdo. Wagner, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Tudo bem, Paty? É um prazer sempre estar aqui batendo esse papo com vocês e participando junto com todos os ouvintes também aí que espero que gostem também desse nosso bate-papo. Coisa boa. Bom, então vamos começar já com a pergunta norteadora, vamos dizer assim. Qual é para ti o limite da inovação tecnológica? Isso é difícil, né, de responder, Paty, no momento em que a tecnologia ela vem alcançando momentos e passos antes inacreditáveis, né? A gente vê, assim, algumas referências do passado que contemplam algumas visões futuras, algumas ilusões na época, assim, que para a época não eram possíveis, né? Carros voadores, comunicações de maneiras ágeis, enfim, até o próprio fato de pessoas andando com capacetes e máscaras para não se contaminarem, né? Então, assim, a gente passa por momentos hoje que antes eram um puro sonho, né? E na época eram além do limite, né? Essas aspirações elas estavam fora de um limite. As pessoas acreditavam que isso nunca iria acontecer, né? E hoje a gente está ultrapassando esses limites do passado. Então é difícil hoje a gente dizer quais são os limites do futuro, visto que de repente eles não existem, né? Eu acho que são grandes passos que a humanidade vai dando graças a diversos acontecimentos que acabam conglomerando a uma não limitação tecnológica e de evolução da humanidade. Muitos especialistas acreditam que esse limite é onde vai até a ética. Tu concordas com eles? Sim, eu concordo que o limite ético ele tem que sempre ser utilizado, né? Acho que a ética, a educação, o respeito, entender o limite do outro, ele é o único, talvez, balizador para a gente evoluir, né, de forma sustentável e coerente, né? Mas em termos assim de avanços tecnológicos, dentro dessa abordagem ética, a gente tem muito a evoluir ainda, né? É óbvio que dentro desses limites éticos a gente acaba entrando em várias alçadas, né? Desde a questão social, né? Disparidade social, até onde vai o impacto dentro de sociedade, dentro de alguns impactos quanto à vida das pessoas, de fato, né? Mas a gente
o que a gente vê é que a humanidade ela vem tentando atingir grandes passos, sempre tentando o limite ético, né? É óbvio que em certos momentos a gente acaba sendo fiscal, né? Todos nós da sociedade somos fiscais e muitas vezes grandes instituições, alguns governos acabam ultrapassando esse limite ético, mas eu acho que esse talvez seja o único balizador para que a gente não consiga, para que a gente tenha um pouco de... seja mais precavido nessa nossa evolução tecnológica, né? Uhum. Bom, um estudo divulgado em julho de 2019 pela empresa norte-americana 3M revelou que o medo de robôs tomarem os empregos dos humanos é uma das principais preocupações em relação aos avanços tecnológicos e também científicos, especialmente quando falado em inteligência artificial. A pesquisa entrevistou 14 mil pessoas de 14 países. Para ti, as pessoas devem mesmo ter essa preocupação? Como é que tu avalias esse cenário? Então, eu vou dar um passinho atrás, tá, Paty, em relação a esse debate, que é o porquê que existe a tecnologia, qual o fundamento da tecnologia em relação à humanidade. Primeiro, que a tecnologia ela existe para facilitar, para nos dar agilidade, para permitir maiores conexões, para fazer com que a gente tenha mais avanços em relação à nossa veia humana, né? Fazer com que a humanidade tenha mais evolução. Ou seja, a tecnologia ela existe para nos fazer mais humanos, né? Então, se a tecnologia ela existe para nos fazer mais humanos, a gente não deveria ter mais medo, a gente não deveria ter medo dela, porque ela vai nos ajudar a ser o que nós somos desde a origem, né? Nós somos humanos, nós não somos robôs. É o que vem acontecendo no desenvolvimento da humanidade ao longo de todos os nossos tempos, né? A humanidade sempre buscou viver mais, viver com mais qualidade, viver com mais saúde, com conforto. Os humanos tendem a querer sempre mais experiências. E a tecnologia ela vem para nos facilitar, para nos dar mais tempo, para nos fazer viver mais, para nos fazer ser mais humanos, né? Então, no fundo, ter mais máquinas fazendo papéis que não são de humanos, para mim faz todo sentido, entendeu? Uhum. Eu acho que hoje existem muitos empregos que não são para humanos fazerem, são sub-humanos, eles são para máquinas fazerem. São empregos, são funções totalmente operacionais, onde a pessoa ela vai lá, aperta um parafuso, acaba escrevendo algumas coisas e tal, ela quase não pensa, né? E o humano, a grande diferença do humano para qualquer outro ser do mundo é que a gente tem uma grande virtude de pensamento, de consciência, né? Então, se as máquinas estão nos ajudando a tirar papéis operacionais e aumentar o espaço de papéis mais humanos, de mais penso, de mais arte, de mais contribuição para desenvolvimento, né, como algo mais social, mais coletivo, para mim faz todo sentido, né? E se existe essa substituição de uma função que um robô pode fazer, é ótimo, desde que a gente tenha algumas cautelas quanto a o que vai ser desse humano que só sabia fazer isso, né? Aí a gente entra em algumas outras alçadas, né? Que aí são debates bem importantes mesmo. Uhum. Bom, ainda sobre a pesquisa e sobre essas ressalvas das pessoas, 52% responderam que preferem um carro comum em comparação ao autônomo, por exemplo. E 71% afirmaram que optariam por um assistente pessoal humano ao invés de um virtual. Isso a gente pode tentar inferir que as pessoas não confiam muito nessa tecnologia. Para ti, por que está acontecendo isso? É difícil de confiar em algum terceiro que não tem empatia, né? Já é difícil confiar em algumas pessoas, né? As pessoas já não confiam nas pessoas. Por que elas confiariam em uma ferramenta, né? Eu acho que é um processo, tá? Processo que leva tempo e que a cada etapa que ela é passada, a cada momento que a gente vai mostrando que um robô, que uma máquina, ela faz parte de um processo ferramental, que ela está ali para servir, que ela está ali para te ajudar, né? Ela não está ali para
te substituir. Não, ela está ali para te ajudar. A partir do momento que essa máquina, que esses robôs, enfim, eles ganham a confiança da sociedade, das pessoas, eu acho que a evolução vai acontecendo com mais facilidade, né? Então, hoje ainda não é confiável. Ainda existe muito teste, as pessoas ainda estão em um momento de confiança, de adquirir confiança quanto a isso faz bem para mim, né, primeiro momento, e depois, se isso faz bem para mim, será que eu não estou correndo algum risco? Será que não é um problema que pode acontecer? Tipo, se um carro desses bate, quem é a causa? Quem é o responsável, né? Então, até as leis se adaptarem, até as pessoas se acostumarem com essas ferramentas, leva tempo, né? E eu acho que a partir do momento que isso se tornar um pouco mais popular, acaba que as pessoas vão conseguir confiar mais e utilizar isso de maneira muito automática, assim como hoje a gente confia num celular. O celular ele é uma ferramenta que a gente usa o dia inteiro e as pessoas não têm discussões. Será que eu confio no meu celular? Será que o meu celular não vai me boicotar? Será que... Não, vai acontecer isso com as ferramentas tecnológicas que já existem e que vão estar cada dia mais no dia a dia das pessoas, né? Tem uma outra pesquisa que diz que foi feita recentemente, depois eu posso passar a referência para vocês também compartilharem, que diz que 300 pessoas responderam: se você tivesse que optar entre perder um emprego para um humano ou para um robô, qual você optaria? E a grande maioria gostaria de perder o emprego para um robô e não para um outro humano, entendeu? Então, isso já mostra o quanto também as pessoas tendem a, enfim, a preferir que o seu emprego, a sua função, ela seja trocada do que, poxa, uma incapacidade minha. Não é uma incapacidade minha, é que existe uma evolução, entendeu? Existe uma evolução, então vou procurar uma outra coisa, eu vou evoluir também, né, que é um dos papéis da tecnologia. Tá certo. Lembrando a vocês que este é o podcast Coletiva Tendências, hoje com a temática Limites da Inovação. Quem está falando comigo sobre isso é o sócio fundador do Black Sheep Project, Weiner Bechelli. Weiler, retomando aqui, um sinal de alerta que sempre se acende quando se fala em inovação e tecnologia se refere à invasão de privacidade. Em São Paulo, câmeras instaladas no metrô, a fim de reconhecer expressões faciais e identificar também se as pessoas ficavam felizes ou tristes ao ver determinado assunto, causaram polêmica. Os passageiros não eram avisados da presença da tecnologia e tiveram seus dados compartilhados sem a permissão prévia. O mesmo acontece com o assistente de voz do Google, que é muito questionado e testado se realmente está nos escutando, além do uso recente de dados de localização por parte de alguns governos para ter conhecimento do índice de isolamento social. Qual é a tua opinião sobre este panorama? Então, a privacidade, ela é um assunto que está sendo discutido há um bom tempo já, desde que o aumento de número nas redes sociais, né, de pessoas em redes sociais e em download de alguns aplicativos com alguns termos complexos aí enfim, de utilização, né? E é um debate que não vai ter fim, né? A partir do momento que a gente sempre vai ter atualizações, né? De trocas, né? Porque nada mais é, a privacidade nada mais é do que tu tá de acordo com a utilização dos teus dados em uma troca, né? E a partir do momento que o governo começa a usar isso a seu favor, dando em troca para a população segurança, essa população ela tem todo o direito de reivindicar alguns valores, né, algumas entregas que esse governo faz, e também de estar de acordo ou não. A pessoa ela tem total livre-arbítrio para, daqui a pouco, contestar isso e, de uma forma massiva, gerar algum movimento que modifique essas leis, né? Agora, dentro do que eu vejo, tá, as pessoas elas ainda estão despreocupadas com isso, né? Poucas pessoas estão preocupadas com a sua própria privacidade, porque se elas estivessem tão preocupadas,
elas já teriam saído de muitas redes sociais que hoje utilizam da própria privacidade para uso de dados com publicidade, né, e venda também desses dados para terceiros. Eu acho que falta informação para o público, e isso vem acontecendo aos poucos com os meios de comunicação, com as academias também passando esse tipo de conteúdo, mas eu acho que esse tipo de assunto ele é muito superficial, né? As empresas que utilizam os dados, elas ainda não são tão transparentes e tão explícitas com os seus usuários, né? E eu acho que esse tipo de assunto ele vai ser ainda mais evidente a partir do momento que a tecnologia está evoluindo, né? Hoje a gente pega lá Hong Kong, né, por exemplo, que utilizou câmeras nas ruas para identificar pessoas e entender pessoas que já tinham sido contaminadas pelo Covid ou que estavam contaminadas e estavam nas ruas, pessoas trocando as suas próprias informações para saber quem dentro do seu bairro, dentro da sua região, em um raio de X quilômetro, também estava com Covid, né? Eu tenho Covid, eu aceito o termo de conteúdo para dizer que neste aplicativo do governo eu tenho Covid, as pessoas possam saber disso. Então é uma troca, né? Se todos estiverem cientes dos termos e em ok, eu não vejo problema nenhum, só que eu acho que ainda existe muita evolução a ser feita em termos de transparência, né, e de regramento mesmo de leis. Tá certo. Bom, vamos falar então sobre coisas boas. Quais são os benefícios da inovação tecnológica para a nossa sociedade? Bom, daí tem uma gama de benefícios, né, mas assim, vou pontuar os que eu acho mais interessantes. A medicina, tá? Eu acho que a evolução tecnológica na medicina ela vai nos propiciar evitar muitas mortes, né? Cada dia que passa, a medicina consegue evoluir mais em cirurgias, em conectividade, né? Em termos de pessoas estarem em outro lugar do mundo fazendo cirurgias com a ajuda de máquinas e com outras pessoas também participando. Novas ferramentas na medicina de próteses que vão ser criadas graças a esse avanço da tecnologia. Cada dia mais os avanços nanos, né, nos ajudando nessas cirurgias e no corpo como um todo. Destaco também, assim, passando bem superficialmente dentro desses tópicos, a inteligência artificial, né, que é o assunto base aí para essa troca de empregos, de funções que vem acontecendo diariamente também com os avanços tecnológicos. Muitos empregos vão ser trocados graças ao avanço da inteligência artificial, outros vão ser criados porque existem necessidades de pessoas por trás destes dados, dessas programações, né? Trago também, junto com a inteligência artificial, a internet das coisas e a internet das ações, que é a evolução da internet das coisas, né? A internet das coisas é a comunicação entre produtos e ferramentas e, enfim, dentro de casa, no trabalho, nas cidades. Então, um carro está passando por um ponto, em outro ponto as pessoas já estão sabendo que aquele carro X está passando lá, então ele chega em tanto tempo. Isso é uma coisa que já existe, né? Dos carros se comunicarem, né? Nesse sentido que tu comentou, né? Dos carros autônomos eles se comunicarem. Então, essa internet das coisas vai ser muito importante também para a evolução e automatização de tarefas do nosso dia a dia, onde as máquinas e as ferramentas vão estar nos ajudando, né? E a evolução disso, a internet das ações, é justamente também assim, a leitura de ações, né? Máquinas lendo algumas ações nossas, em cima de ações nossas, reagindo de certas maneiras. Então, bem Minority Report mesmo, aquele grande filme que teve muito sucesso no cinema, né, com Tom Cruise. As pessoas ali, quando elas estão analisando um crime, elas fazem movimentos com as mãos, né, em frente a uma tela. Nesses movimentos, a tela, o computador, ele já reage de certas maneiras, entendendo o movimento, né, de uma ação humana. Então, essa
também é uma evolução que a gente vai ter no futuro. E tudo isso só vai acontecer e ser possível graças a mais uma evolução tecnológica, que é o 5G, que está aí na cara do gol, já está sendo testado em alguns lugares do mundo, e alguns periféricos e alguns equipamentos já estão sendo trabalhados e preparados para o uso dessa tecnologia, que vai nos possibilitar ter agilidade e a possibilidade de que a internet realmente funcione para que todas essas outras coisas se conversem. Esses são os destaques que eu trago, assim, que eu vejo com grande evidência, tá? Tá certo. Em relação ao futuro, o que a gente pode esperar para os próximos anos, ao teu ver? Eu acho assim, eu tenho sempre um dilema, tá? Quanto aos benefícios da tecnologia. Para mim, ela, sem sombra de dúvidas, ela sempre vai nos trazer lados positivos, né, de evoluções. No fundo, a gente vai estar sempre evoluindo como sociedade, humanidade, como um todo, né? A gente não consegue também sempre generalizar, mas em termos humanitários a gente vai estar evoluindo, né? E conseguindo ser mais rápidos e mais ágeis. Ela nos dá mais tempo, né? No outro ponto, tendo um contraponto a isso, a tecnologia ela nos dá mais tempo, mas ela nos exige mais também, né? Então, se hoje a gente tem computadores na palma da mão, né, nos celulares, e a gente está o tempo todo conectado, e a gente está o tempo todo com possibilidades, né, a gente tem todas as possibilidades do mundo com a tecnologia, ao mesmo tempo ela nos causa muita angústia, sofrimento, tensão, ansiedade, porque ela nos exige mais resultado, ela nos exige mais atenção, e a partir do momento que o humano ele tem poderes, né, a gente acaba também nos colocando mais pressões, né, e isso não faz bem, né, isso acaba nos dificultando na forma do equilíbrio humano, né, a gente quer ter mais tempo, a gente ganha mais tempo, a gente ganha mais agilidade, mas a gente muitas vezes, pela tecnologia, acaba esquecendo do nosso equilíbrio humano, e isso tem se tornado muito evidente agora durante a pandemia, né. As pessoas estão muito ansiosas, elas acabam não conseguindo equilibrar suas vidas e acabam tendo burnout e outros problemas emocionais, né? Então, isso é um grande porém que eu vejo dos avanços tecnológicos desenfreados, né? Que não são controlados e equilibrados. Um outro problema que eu vejo, sendo bem rápido aqui também, é da desigualdade que a tecnologia pode causar na sociedade, porque ela causa muita disparidade social a partir do momento que poucas pessoas têm acesso à tecnologia, e essa tecnologia, cada dia mais, ela avança mais rápido, e poucas pessoas, a cada dia, conseguem ter esse alcance. Então, é óbvio que muitos empregos vão ser trocados por outros, mas cada dia mais os novos empregos vão exigir alta qualificação, e essa alta qualificação ela vai ser dada para quem, né? Então, eu vejo que as pessoas que não têm qualificação no mercado vão sofrer muito com as próximas tecnologias e com as próximas exigências de empregos, tá? E eu vejo esse, porém, assim, esse grande perigo da tecnologia também. Tá certo, então. Encerrando aqui, eu queria te pedir para indicar alguma referência para o pessoal que gostou, que se interessa pelo assunto. Pode ser um livro, uma série, um artigo, um podcast, enfim, algo que seja bacana do pessoal conferir. Vou sugerir aqui 3 coisas, tá? Um TEDx da Michelle Schneider, que trabalhou muito tempo, não sei se ainda está no LinkedIn, mas era uma das líderes lá, até onde eu sei, até 2018, pelo menos, ela fez um TEDx que se chama O Profissional do Futuro, e ela fala muito sobre essa questão de troca de funções do futuro, quais são as exigências, o que hoje as empresas estão buscando nos profissionais, né, visto nesses avanços que vêm acontecendo graças a todos os cenários do mundo hoje, inclusive a tecnologia. Também sugiro 2 livros. Um é o Homo Deus, do Harari, que é um livro bem disseminado já, muitas pessoas já leram, ele conta muito sobre a visão dele sobre o novo humano,
né, o humano do futuro, os movimentos do futuro quanto à relação humanidade, e fala muito sobre tecnologia. Um outro livro que eu indico é o 2030, tá, do Mauro Gillen, que ele conta, 2030, How Today's Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything. É um livro que só tem em inglês, tá? Mas é um livro onde ele aborda algumas questões, algumas curiosidades em 2030 em relação à humanidade, tá? Que a gente vai ter muito mais avós do que netos em 2030, a classe média da Ásia vai superar os Estados Unidos e a Europa, a economia global ela vai ser impulsionada por um consumidor não ocidental pela primeira vez na nossa história mais moderna, né? A gente vai ter mais robôs do que trabalhadores, né, em 2030, e a gente vai ter mais computadores do que cérebros humanos também no mundo. Então a gente vai ter muito mais computadores do que pessoas no mundo. E é um livro bem interessante, eu acho que as pessoas que têm interesse nesse conteúdo tecnológico e do futuro vão gostar. E algo de entretenimento que eu indico é um seriado da Netflix que não é novo, tá? Que se chama Altered Carbon, que conta um mundo distópico no futuro, onde as pessoas elas utilizam corpos, cascas, que não são corpos orgânicos, elas têm a sua consciência, mas elas conseguem viver por centenas de anos, e nesse seriado existe uma disparidade muito grande social. Ela fala muito sobre essa questão social, né, de pessoas que conseguem viver décadas, centenas de anos, e acabam sendo deuses na Terra, e, enfim, aí tem toda uma questão de entretenimento também que é bem interessante de se assistir. Essas são minhas dicas. Tá certo, então. Obrigada. Gente, a gente está encerrando, então, mais um Coletiva Tendências. Este foi o Wagner Bechelli falando sobre inovação tecnológica, e o episódio foi baseado em matéria publicada na revista Inovação de 2019. Lembrando sempre que este podcast é produzido por Coletiva.net com a edição da Padrinho Conteúdo e do Grupo MAV. Não se esqueçam de acessar nossas redes, estamos no Instagram, no Facebook pelo @Revista Tendências. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço de novo, Paty. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.